Você já alcançou o que sempre quis: dinheiro, reconhecimento, aplausos, e mesmo assim acordou com um vazio no peito? Por que depois do troféu chega a insônia? Por que a taça não cura a angústia que persiste? O sucesso, por mais brilhante que pareça, não traz a paz que prometeu. Ele cria uma ilusão poderosa. O status parece ser o fim da busca, mas no fundo só gera inquietação. Hoje, vamos desmontar essa falsidade. Com a sabedoria do estoicismo e as descobertas da psicologia moderna, vou mostrar como recuperar o controle da sua mente e reencontrar uma paz verdadeira, aquela que o sucesso jamais poderá comprar. 1. O vazio do sucesso. Você já parou para refletir sobre por que tantas pessoas que alcançam aquilo que sempre sonharam ainda sentem um enorme vazio? Por que o empresário que conquista milhões, o artista que é aplaudido por multidões ou o político que chega ao topo do poder acabam mergulhados em ansiedade, insônia e inquietação? A resposta é simples e ao mesmo tempo perturbadora. O sucesso externo não garante paz interna. A busca desenfreada por status é uma corrida sem linha de chegada. A psicologia moderna explica esse fenômeno com clareza através do conceito da adaptação hedônica. Imagine que você luta por anos para comprar um carro de luxo. No início, o prazer é intenso. O cheiro do estofado, os olhares na rua, a sensação de conquista. Mas em poucas semanas, aquilo que parecia extraordinário se torna normal. O cérebro se adapta e logo você precisa de algo maior, melhor ou mais caro para sentir a mesma satisfação. É como correr em uma esteira. Não importa o quanto você se esforce, nunca sai do lugar. Outro elemento é a comparação social amplificada hoje pelas redes digitais. O homem moderno não mede seu valor por quem ele é, mas pelo reflexo distorcido que vê no outro. Se um vizinho ganha mais, se um colega compra uma casa maior, se um desconhecido ostenta viagens em fotos, a sensação imediata é de inferioridade. A vida vira competição silenciosa. Esse jogo é cruel, porque sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais admirado. O resultado é uma espiral de frustração e ansiedade, onde nada parece suficiente. Os estoicos já denunciavam essa armadilha há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de seu tempo, escreveu em suas meditações: "A fama é fumaça, o aplauso é ruído." Para ele, a glória externa não passava de ilusão passageira. Epicteto, que nasceu escravo, completava o raciocínio: "Se desejas progresso, aceita parecer ignorante em certas coisas." Em outras palavras, quem busca verdadeiramente crescer não deve se preocupar com a imagem que projeta ao mundo, mas com o caráter que constrói em silêncio. Essa busca incessante por status é uma prisão invisível. O homem que depende do aplauso nunca é livre, porque sua alegria está sempre nas mãos dos outros. Se hoje é celebrado, se sente grande. Se amanhã é esquecido, mergulha na angústia. O silêncio da plateia se torna ensurdecedor para quem só sabia viver para impressionar. E o que resta? Resta o vazio. Olhe ao redor. Quantos exemplos vemos de pessoas que parecem ter tudo, mas vivem em tormento? Quantas celebridades confessam solidão? Quantos executivos recorrem a antidepressivos? Quantos jovens influenciadores digitais admitem que a felicidade mostrada em fotos é apenas fachada? A corrida pelo status promete brilho, mas entrega cansaço. É como beber água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se sente. O estoicismo nos ensina que precisamos mudar o ponto de partida. Em vez de medir a vida pelo reconhecimento externo, devemos medi-la pela serenidade interna. O que importa não é ser admirado, mas ser íntegro. Não é estar no topo, mas estar em paz. Porque a verdadeira grandeza não está no que o mundo aplaude, mas no que sua consciência aprova. Esse é o início da reflexão que guiará esta série. O sucesso pode dar títulos, mas só a sabedoria pode dar paz. Não adianta conquistar o mundo inteiro se dentro de você reina o vazio. O primeiro passo é enxergar a armadilha, reconhecer a esteira infinita da busca por status e ter a coragem de parar de correr. Pois a vida não é espetáculo, é jornada. E essa jornada só ganha sentido quando vivida de dentro para fora. 2. O olhar estoico. Para compreender como os estoicos enxergavam a busca por status e reconhecimento, é preciso mergulhar na essência de sua filosofia.
Para Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, a vida humana não poderia ser guiada por aquilo que está fora do nosso controle, mas sim pelo domínio sobre nós mesmos. O status social, a fama e o aplauso das massas eram considerados bens frágeis, tão instáveis quanto o vento que muda de direção. Buscar neles a fonte da felicidade era para os estoicos o mesmo que edificar uma casa sobre areia. Cedo ou tarde, ela ruiria. A verdadeira grandeza não está em como somos vistos, mas em como vivemos de acordo com a razão e a virtude. Essa é a diferença entre uma vida aparente e uma vida real. O olhar estoico não é um convite à passividade, mas à liberdade. Sêneca dizia que o homem que vive segundo a natureza nunca é pobre, enquanto o que vive segundo a opinião nunca é rico. O que ele queria mostrar é que a busca pelo olhar dos outros é uma prisão disfarçada. Sempre que dependemos da aprovação externa para validar nosso valor, nos tornamos escravos de expectativas que não podemos controlar. Hoje a rede social é a praça pública onde a vaidade é negociada. Curtidas e seguidores se transformaram em moedas que alimentam o ego, mas como qualquer vício, pedem doses cada vez maiores para satisfazer. O estoico, em contrapartida, aprende a voltar o olhar para dentro e a medir sua vida não pelos holofotes, mas pela sua capacidade de manter a mente serena em meio ao caos. O que importa não é quantos te aplaudem, mas se você consegue dormir em paz com a sua consciência. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, é o exemplo mais radical dessa visão. Ele sabia que tudo podia ser tirado de um homem: sua posição, sua riqueza, até mesmo sua liberdade física, mas que ninguém poderia roubar sua integridade interior. Essa é a chave do olhar estoico: separar o que depende de nós daquilo que não depende. O status, a glória e a opinião pública não estão sob nosso poder e, portanto, não podem ser fontes legítimas de paz. O que depende de nós é o caráter, a retidão das escolhas, a coragem de enfrentar as adversidades sem nos corromper. Quando compreendemos isso, percebemos que perseguir o brilho do sucesso é como tentar agarrar fumaça. Marco Aurélio, imperador de Roma, e ao mesmo tempo um dos maiores estoicos, é a prova viva desse paradoxo. Ele tinha tudo o que muitos homens desejam: poder, riqueza, reconhecimento e autoridade. Mas em suas meditações, escritas apenas para si, confessava que a vida é breve, que a glória é frágil e que até os nomes mais celebrados logo caem no esquecimento. O homem mais poderoso do mundo escreveu que devemos nos lembrar de quantos imperadores já foram esquecidos e de como a opinião alheia não tem valor diante da eternidade. Sua lição é clara: se até aquele que governava o império mais vasto já não via sentido em buscar a aprovação das massas, como nós, meros mortais, ousamos depositar nossa esperança no aplauso do mundo? Esse é o olhar estoico: enxergar que a busca pelo status é um jogo de aparências, um teatro que nunca termina. O estoico não foge da sociedade nem despreza a vida pública, mas se recusa a deixar que sua essência seja definida por ela. Ele participa do mundo, cumpre seus deveres, realiza seu trabalho, mas sem se perder no espetáculo da vaidade. Seu valor está naquilo que ninguém pode arrancar: a liberdade interior, o domínio de si, a firmeza da alma diante das tempestades. Esse é o caminho que liberta da tirania do sucesso e conduz a uma vida realmente plena. 3. A ilusão da comparação. Um dos venenos mais sutis que corrói a alma humana é a comparação. O desejo de status e reconhecimento não nasce sozinho. Ele floresce quando medimos nosso valor pelo que os outros possuem ou aparentam ser. Esse é o jogo da comparação, uma armadilha antiga, mas que na era moderna ganhou proporções gigantescas. Hoje basta deslizar o dedo na tela para sermos bombardeados por imagens de pessoas mais ricas, mais bonitas, mais viajadas, mais bem-sucedidas do que nós. A cada foto de mansão, carro de luxo ou corpo escultural, o coração é fisgado pela sensação de estar atrás na corrida da vida. Mas essa corrida, como diria Epicteto, não é real. Se você quer progredir, contente-se em ser considerado tolo e ignorante nas coisas externas. A comparação é uma ilusão, porque ignora que cada um carrega uma batalha invisível. E o brilho que vemos é apenas uma fração cuidadosamente escolhida de uma história muito mais complexa.
O estoicismo denuncia esse mecanismo com clareza. Quando baseamos nosso contentamento na medida alheia, perdemos o poder sobre nós mesmos. Passamos a viver como sombras. Se os outros brilham, nos sentimos diminuídos. Se tropeçam, nos sentimos grandes. Mas esse é um caminho de escravidão, não de liberdade. Marco Aurélio advertia que não devemos nos deixar perturbar pela glória ou desgraça dos outros, porque isso nada tem a ver com nossa capacidade de agir de forma virtuosa. O verdadeiro padrão de comparação para o estoico não está fora, mas dentro. Sou hoje mais justo, mais corajoso, mais disciplinado do que fui ontem. Se sim, há progresso. Se não, há trabalho a ser feito. O único rival legítimo é a versão anterior de nós mesmos. A comparação também cria uma ferida que nunca cicatriza. A inveja. Essa emoção que parece pequena tem poder devastador. A inveja não apenas amarga o coração, mas também distorce nossa visão de mundo. Em vez de enxergar o outro como inspiração ou até como aliado, passamos a vê-lo como ameaça. Epicteto nos ensinaria que esse sentimento nasce de uma confusão. Acreditar que o bem maior está em coisas externas. Se acreditamos que felicidade está em riqueza, beleza ou aplauso, então invejaremos quem os tem em maior medida. Mas se compreendemos que o bem maior é a virtude, ninguém pode ser nosso competidor, porque a virtude está sempre ao alcance de quem decide cultivá-la. A inveja morre quando percebemos que ninguém pode roubar a liberdade da nossa mente e a paz da nossa consciência. É nesse ponto que a filosofia estoica se mostra revolucionária. Ela nos convida a abandonar a corrida. Não a corrida saudável de nos tornarmos melhores, mas a corrida ilusória do ter mais e parecer mais. Sêneca afirmava que ninguém é infeliz por não ter o que o outro tem, mas por não desfrutar do que já possui. A comparação é a raiz da insatisfação, porque desloca nosso olhar daquilo que temos para aquilo que nos falta. O estoico, ao contrário, pratica a gratidão racional. Reconhece os bens simples, valoriza a saúde, a amizade, o tempo presente e não permite que a ausência de algo externo destrua sua paz interior. Assim, rompe o ciclo da comparação e encontra plenitude no essencial. Na prática, isso significa reprogramar a forma como olhamos para o mundo. Cada vez que surgir a tentação de se medir pelo sucesso alheio, o estoico se pergunta: essa coisa depende de mim? Faz parte da minha virtude? Se a resposta é não, então não tem poder real sobre sua vida. Essa simples mudança de perspectiva é libertadora. O outro deixa de ser rival e passa a ser apenas outro viajante no mesmo caminho da existência, com suas alegrias e dores. A vida deixa de ser uma competição invisível e volta a ser aquilo que realmente é: uma jornada pessoal de aprendizado, disciplina e serenidade. A grande ilusão da comparação é que ela nos promete motivação, mas entrega a escravidão. Nos convence de que precisamos acompanhar o ritmo dos outros para sermos dignos, mas nos afasta do único valor que realmente importa: viver de acordo com nossa essência. O olhar estoico rompe essa ilusão ao nos devolver o poder sobre nossa bússola interior. Ao recusar a comparação como critério de vida, deixamos de ser reféns da opinião pública e nos tornamos senhores de nossa própria mente. E essa, no fim, é a verdadeira vitória. Não sobre os outros, mas sobre a tirania que nos acorrentava por dentro. 4. O peso invisível do reconhecimento. Existe um fardo silencioso que muitos carregam sem perceber: a necessidade constante de reconhecimento. É como uma corrente invisível que prende a alma a expectativas externas. Desde cedo aprendemos a buscar aprovação, dos pais, dos professores, dos colegas, depois da sociedade. Crescemos acreditando que o valor da nossa vida depende do olhar dos outros, como se aplaudem ou críticas pudessem definir quem somos. Mas aqui está a verdade dura que o estoicismo não se cansa de repetir: viver em função da opinião alheia é perder a própria liberdade. Marco Aurélio dizia: é tolice buscar a aprovação dos homens, que eles mesmos não conseguem aprovar a si próprios. Como confiar no julgamento instável de pessoas que também se debatem com suas contradições internas? O reconhecimento, quando buscado como fim em si mesmo, se torna um peso esmagador. Ele escraviza porque nunca é suficiente. Hoje você é elogiado, amanhã é esquecido. Hoje recebe aplausos, amanhã recebe críticas.
O mesmo público que ergue ídolos é o que mais rápido os derruba. E nesse ciclo de altos e baixos, a mente fica aprisionada na ansiedade. Será que estou sendo notado? Será que sou respeitado? Será que me admiram? Aquele que mede sua vida pela aceitação externa está condenado a uma montanha russa emocional. Uma palavra de crítica derruba seu humor. Um elogio momentâneo infla seu orgulho, mas ambos o deixam refém. Essa dependência é uma forma de servidão moderna, onde a moeda não é ouro, mas aprovação social. O estoicismo nos oferece uma rota de fuga desse labirinto. Para os estoicos, o verdadeiro valor não está no olhar dos outros, mas na coerência entre nossas ações e nossos princípios. Epicteto advertia: se você deseja progredir, deixe de se preocupar com o que os outros pensam de você. Isso não significa arrogância ou indiferença cega, mas sabedoria. Significa entender que a opinião pública está fora do nosso controle. E tudo que está fora do nosso controle não deve ser o alicerce da nossa paz. O estoico não despreza o reconhecimento quando ele vem, mas também não o busca como necessidade vital. Ele o recebe como vento que sopra. Pode ser agradável, mas não sustenta o navio. O que realmente guia sua vida é o leme firme da virtude. Esse peso invisível se torna ainda mais cruel quando pensamos na era digital. Nunca foi tão fácil viver em função da aprovação. Um clique pode nos dar uma dose rápida de validação, e outro clique pode nos afundar em rejeição. Curtidas, seguidores, compartilhamentos. Novas formas de reconhecimento que se tornaram obsessões modernas. Mas a lógica é a mesma de sempre, uma armadilha emocional. O filósofo romano Sêneca já denunciava, séculos antes das redes sociais, que a vida feliz é aquela que se conforma com sua própria natureza, não aquela que depende da opinião dos outros. Imagine o quanto esses conselhos são atuais e necessários, num tempo em que multidões sacrificam sua paz apenas para parecerem admiradas. A prática estoica, nesse contexto, é revolucionária. Ela nos convida a construir uma fortaleza interior onde o reconhecimento externo não dita nossa alegria. O exercício é simples, mas profundo. Antes de agir, não pergunte: o que pensarão de mim? Mas sim: isso é justo? Isso é virtuoso? Se a resposta for sim, siga em frente, mesmo que seja incompreendido. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. E a opinião dos outros está nesse campo. Não podemos controlá-la, logo não deve nos dominar. Na prática, libertar-se desse peso invisível exige disciplina. É preciso aprender a saborear o silêncio, a agir sem anunciar, a praticar o bem mesmo sem testemunhas. É quando ajudamos alguém em segredo, quando fazemos o certo mesmo sem aplausos, que realmente nos aproximamos da liberdade estoica. O reconhecimento pode vir ou não, mas não é ele que define nosso valor. O peso só desaparece quando entendemos que dignidade é viver alinhado à razão e à virtude, não aos olhos volúveis da multidão. O mais poderoso desse ensinamento é perceber que quando paramos de buscar reconhecimento, paradoxalmente, passamos a inspirar os outros de forma genuína, porque nada é mais raro e mais magnético do que alguém que vive em paz consigo mesmo. Esse é o verdadeiro peso que devemos carregar, não o da aprovação externa, mas o da responsabilidade de ser íntegro. O primeiro escraviza, o segundo liberta. 5. A vitória interior. Na busca incessante pelo sucesso, muitas pessoas se veem presas numa corrida que parece não ter fim. Status, reconhecimento e bens materiais são frequentemente perseguidos como metas superiores, mas o que a filosofia estoica nos ensina é que essas conquistas externas raramente trazem a paz verdadeira que desejamos. O sucesso, quando medido apenas pelas circunstâncias externas, é uma vitória efêmera, sujeita às oscilações do mundo e das opiniões alheias. A verdadeira conquista, segundo o estoicismo, é a vitória interior, que depende exclusivamente de nós mesmos. A vitória interior consiste no domínio das próprias atitudes, emoções e pensamentos. Ela é um estado de serenidade, onde somos capazes de manter a equanimidade diante das adversidades e da efemeridade da vida. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor,
mas sempre podemos controlar a nossa reação a esses eventos. Essa é a essência da liberdade. Não ser refém dos fatores externos, mas ser senhor do próprio juízo e comportamento. Na prática estoica, a vitória interior nasce do entendimento de que o único bem verdadeiro é a virtude, a excelência moral manifestada na sabedoria, coragem, justiça e temperança. Buscar a virtude como fim em si mesmo nos liberta da escravidão do desejo, por aprovação social ou reconhecimento transitório. Ao cultivar essas qualidades, o sábio torna-se imune às flutuações da sorte e aos julgamentos externos. Essa transformação exige um trabalho contínuo e consciente. Não se trata de negar a realidade, mas de aceitar aquilo que não controlamos e focar nossos esforços no que depende exclusivamente de nós. A autonomia moral é a base da paz interior, pois nos ensina a não depender da validação externa para reconhecermos nosso valor. Desse modo, o vazio da busca por status se preenche com o sentido profundo de uma vida guiada por princípios e integridade. Portanto, a vitória interior é o verdadeiro sucesso. É a conquista que dignifica, que fortalece e que permanece mesmo diante das perdas e fracassos. Ela nos oferece a paz que o sucesso externo jamais pode garantir, porque brota da consistência interna, da harmonia entre nossos valores e ações. Se esse caminho ressoa com sua busca por entendimento e serenidade, convido você a se inscrever no canal Filosofia Estoica. Aqui exploramos juntos como aplicar os ensinamentos milenares do estoicismo para transformar a vida cotidiana, alcançando a tranquilidade que vem da vitória interior. Não perca os próximos vídeos. Inscreva-se, ative as notificações e venha trilhar essa jornada de sabedoria e liberdade conosco, rumo a uma vida mais plena e verdadeira. Assim, ao final dessa reflexão, fica a certeza: o verdadeiro sucesso não está no mundo externo, mas na harmonia que conquistamos dentro de nós mesmos. Essa é a vitória que ninguém pode tirar e a paz que nunca se perde.